Oi, pessoal. Eu tô aqui me arrumando de novo porque para variar estou perdida. Eu me perco nessas coisas. Ai, gente, desculpa. Peraí que eu vou voltar, que eu não sei como é que volta. Oi, Mel. Oi, Bia. Peraí, gente. Eu já vou te chamar. Peraí, Bia. Ai, senhor, o que que eu faço aqui? Deixar sem isso, ok. Ah, eu queria pôr um filtrinho pra melhorar, mas não deu. Não tô achando nenhum. Já vou te chamar, Bia. Oi, Gabi. Oi, Cris. Ei! Oi. Só de Menina, filtro não, você é oi. linda. Não, pra você ter uma ideia, eu tava fazendo as coisas. Só um minutinho, por favor. Pausa pro ao vivo. O Rafael Henrique. A Barbie tá aqui dentro, meu filho. E a porta tá aberta. Muito obrigada, querido. Desculpa, Boa. gente. Ah, ao Ao vivo vivo é é assim assim mesmo. mesmo. Isso aqui é a emoção Não, do gente, ao vocês não vivo. sabem. 2 minutos antes no caso, era 3h28, entrou um passarinho aqui dentro do quarto. Que bom. Isso Que acontece todo lindo, dia, né? né? Quer dizer, aquelas assim, aí quer dizer boa sorte, né? Vamos lá procurar o que significa entrar passarinho, né? Vamos ver, vamos ver. O passarinho entrou. Ah, boa sorte. Ai, senhoria, eu correndo atrás do passarinho. Aí catei uma blusa, joguei em cima dele Ah, pra ver se ele. Pra não machucar ele, pra poder pegar sem claro. machucar, né, tadinho? E ele num desespero, num piu-piu-piu pra lá, pra cá. Aí Judiação. joguei, mas ele conseguiu sair por baixo. E o pior é que a blusa que eu tinha à mão era uma blusa de lã, gente. Olha a cabeça. Peguei a blusa de lã e joguei no passarinho, mas aí ele saiu por baixo. E ele tava na frente do espelho, batendo no espelho, porque do Aham. espelho dá pra ver a janela. Aí eu falei, ai, senhor. Aí ele pegou, saiu voando e tal, aí ele veio parar aqui, ó, bem aqui, aqui Ah, atrás. Aí eu peguei a blusa, consegui jogar em cima dele, aí peguei ele assim com cuidado, e ele todo desesperado, eu, calma, querido, não vou machucar coitadinho. você. Aí Ah. pus ele lá fora, abri, aí ele ficou preso na blusa de lã. Eu, ai, senhor. Aí soltei o bichinho. Ah, Mel, eu queria ter aqui numa mosquinha pra ter visto. Não, já pensou Imagina. se eu estivesse na live? Ia ser mais legal ainda, Ah, com né? Porque aí todo mundo certeza. ia ver. Ah, deixava ele aí, daí ele ficava enfeitando nossa live. Ah, Fazendo não é, o tadinho, fundo mas ele tava musical. desesperado. Tadinho. Oi, Bia, né? Oi, né? Oi, tudo bom? Tudo. E Ah, normalmente a Barbie sempre fica aqui do meu lado quietinha, né? Ela fica deitada aqui. A Madalena não, a Madalena é o escândalo. E ela vai lá, fica lá com os meninos. Mas a Barbie tava quietinha. Mas por ter entrado o passarinho, ela tá sentindo o cheiro dele aqui. E ela tava ah, rodando que nem louca aqui. Aí eu falei, Rafa, leva essa criança pra lá, porque senão não vai dar. Não vai dar pra gente impossível. conversar. Ah, É. gostou do novo visual, Liz? Você reparou? Ó, tá Ó, linda, hein? castanho. Deixa eu pôr o óculos que eu não Eu enxergo fiz. nada sem óculos. Ah, eu também não adianta, Oh! filha. Olha lá, a Eu mamãe fiz. entrou. Oi, mãe. Oi, tia. Eu fiz como chama? Escureci. Eu tirei o vermelho, saí do vermelho, eu tô indo pro castanho e depois eu vou pro loiro claro. Eu não vou. Eu vou mais pra perto da cor do meu natural, sabe? Tá bonito. Porque tava. Além de dar muito trabalho, o vermelho, né? Loiro eu acho lindo, amo loiro, só que dá 1000 vezes mais trabalho. Chega, não quero esse trabalho não pra minha É, vida. Fora que a textura do cabelo muda muito, né? Então, verdade. aí Mas tá eu linda. gostei da textura do cabelo assim. Aí eu tô indo pra essa cor, vamos ver o que que Tá vai dar. linda. Maravilhosa. A gente O gosta de marido mudar, gostou. né? É isso aí. Ah, amo. Camaleoas. Minha vida. Não, vocês esperem o corte que eu tô preparando. Uh! Oi, tia. O corte, mas aí é só pro verão, né? Porque no Tá inverno bom. ficar sem, Um cabelinho na sem cabelo nuca, não né? dá. Gente, ficar sem coisa na nuca não dá. É. Mas ok. Então, a gente. Nossa, eu fiquei tão atordoada com o negócio do passarinho que eu tô meio. Como chama? Meio perdida até. Mas hoje a gente veio pra bater um papo. Quem não conhece, essa é a Débora, minha prima, Débora Raquel, Uhum. né? Débora Raquel. Ela. Lembra que a gente falou sobre Débora na É. primeira? Você tava, né, Bia? Tava.
E a abelha a ovelha, né? Que ela É é a a ovelha Débora a Raquel. velhuda. Raquel é Minha mãe ovelha. fala que eu sou ovelha É, velhuda. é a ovelha velhuda por aí. É, e como chama? Eu tenho o costume de chamar a minha prima de Bia, porque a gente É, gente. praticamente, a gente nasceu no mesmo ano, então a gente cresceu junto, É o meu apelido então de é meio infância. difícil. Então quem tiver contato aí e achar estranho, é meio difícil eu chamá-la de Pastora Débora, que é o mais Não dá. conveniente, e eu Pastora Lenil, mas eu não, aqui não dá. Vai ser Lê e Bia e vai assim, assim vai, Isso né? aí. É, então, a Eliette, né, achou Pastora Débora. A Eliette. Hum. Então, pessoal, a gente estava conversando, né? Como hoje a gente está perto do Dia das Mães. Não, e o engraçado é que com esse negócio de quarentena, a gente se perde tanto nas datas que a gente até esquece, né? Verdade. Ontem foi, ontem foi aniversário da Fefe, aí eu todo ano, aí a Fernanda sabe disso. Eu tô falando aqui, se ela estiver vendo, ela sabe todo ano, desde que ela nasceu, eu comemoro a Alessia. Todo mundo aí, Então, prima! ela. Então, a Fefe, todo ano, desde que ela nasceu, eu mando parabéns, eu sempre dou uma lembrancinha, um bombom, alguma coisa, porque a Fefe é minha sobrinha do coração. Menina, aí me chega, hoje, eu vejo que hoje é dia 8 de maio, eu falei assim, gente, tem alguma coisa Eu estranha. Aí eu falei, esqueci gente, a alguma Fernanda fez aniversário coisa. ontem! Aí a Fernanda, desculpa, eu esqueci que planeta que eu tava. Tadinha! Mas é assim, né, gente? A gente tá É. perdido. E por ser o Dia das Mães, a gente queria falar sobre alguma mãe da Bíblia. Mas Uhum. não ficar só no assunto mãe, né, Débora? É, Porque, não. ó, Débora, Dá só uma pincelada. Ó, você porque conseguiu, falou Débora. consegui, né, viu? É, a Fefe tá aí. Ô, Fefe, parabéns ao Então, vivo pra você. ao vivo, ó. Valeu, né, Fê? Então, ai, desculpa, gente, eu vou falar uma outra coisa que me veio agora na cabeça que eu acho muito engraçado. Meu avô, o nosso avô, no caso, o vovô Gomes, a gente chamava de vovô Gomes, ele era José Gomes, né? Isso. Quando a gente ia conversar com ele, eu falava assim, não sei o quê, não sei o que da Bia. Aí ele ficava, quem é Bia? Ah, ele Não fazia é de Bia? Você já entendido? reparou nisso? Ele não te chamava de Bia, não deixava a gente chamar de Bia. Ele é a Olha, Débora, tio. Eu vou. Aí vou. ele, a Débora. Ele não deixava eu chamar a Bia de Bia. Sério? Por Eu não quê? Eu não sabia. sei. Não sabia Você não disso. sabia? Ele, Não. ele nunca deixava, nunca deixava. A Débora, tio. A Débora, a Débora. Aí ele Não. deixava. Não sei se é porque ele não gostava de apelido, sei lá. Pode Mas ser. Ou achava meu beleza. nome muito lindo, né? Homem de Deus. Ah, Muito mas bom. vamos lá. Voltando ao assunto mãe, né? Que a gente falou, mas aí falar sobre mãe, nem todo mundo que entra na live é mãe, né? É, Ou, pode ou ser que ainda então vá ser, né? isso, Uhum. Ou às vezes até um homem também, né? Quem Uhum. sabe, né? São Porque super já chegou a entrar bem-vindos. homens na live, Uhum. né? Que são bem-vindos, porque é um assunto sobre a Bíblia, né? Aí Isso. falam, vamos conversar então um pouco sobre uma mãe marcante da Bíblia, né? Uma mãe que seja marcante, mas que dê pra gente falar sobre várias coisas. Aí a Uhum. gente combinou de falar sobre Ana, né? Isso. Aí, eu queria que você desse assim, uma explanada, assim, rapidinha, sobre quem é Ana, para situar o pessoal no contexto da história. Isso. Ana era uma das esposas de Eucana, né? Naquela época era Isso. comum a bigamia, né? E que também não dava certo, né? Porque todos os casos que a gente vê na Bíblia de bigamia sempre tinha problema, né? Verdade. Então, gente, isso Não sempre deu tem um caso, não problema, tem um caso bem deu sucedido. problema, né? É, E ela era a esposa de Eucana e ele tinha outra esposa chamada Penina, né? E a isso. Penina era uma mulher fértil, então ela sempre tinha filhos, dava filhos para Eucana, e Ana era infértil, era uma mulher estéril, né? E a Bíblia não dá tantos detalhes, mas pela história que a gente lê, a gente entende que foram anos, né? Porque fala que todo Uhum. ano ele ia
né, até Jerusalém para oferecer sacrifício, e daí a Penina sempre estava ali provocando a Ana, né? Olha só, porque lógico, né? Tinha uma mulher já compete por natureza, né? Imagina, Isso que eu ia falar, isso né? que eu ia falar, né? Bom, isso aqui, Se não né? é o Espírito Santo Imagina, na eu tenho um gente, filho, você não tem, né? então, né? Porque também Ana era queridinha do Eucana, e ele deixava isso muito claro. Sim, sim. Então, como a Penina podia reagir a isso? Só provocando a Ana, Uhum, né? E era alguma coisa uhum, muito pesada ser estéreo, né? Hoje em dia uhum, não é uma vergonha, não é um, né? Não tem nenhuma discriminação com isso, mas naquela época tinha, porque a fertilidade ela significava a bênção de Deus. Né? E a mulher ela era exatamente para isso, ela era para procriar. Então, se uma é. mulher é O infértil, objetivo da a mulher mulher era pode ter filho, procriar. né? É. É. Então, a infértil era taxada como alguém maldita, que não tinha a bênção de Deus, que tinha maldição. Então, existia Uhum, muita discriminação, até faz a gente entender o tanto da tristeza de Ana, né? Porque a gente até estava uhum, uhum, conversando antes, né, Leni? Você falou, né? é. A Ana tinha um marido que amava ela, né? Assim, Uhum, que toda mulher quer, né? Você é. casa e você quer que seu marido te ame, né? Mas isso não era Uhum, suficiente para ela, exatamente por causa da situação cultural ali daquela época, né? Então, a uhum, impressão que eu tenho de Ana é que ela era uma pessoa extremamente deprimida, né? Ela uhum, convivia com essa tristeza ano após ano, né? uhum. E ter que aguentar aquela mulher que devia ser chata pra caramba, aquela Penina, devia ser Devia. aquela mulher chata, né, esfregando na cara dela É, toda vez que ela era uma infértil, é, uma maldita, né? é, é. Então aquilo foi doendo nela, até que um dia ela resolveu se colocar diante de Deus, né, e falar: Senhor, não aguento mais essa dor, por favor, me ajuda, né? Então foi quando ela foi até o templo, até tem né, aquele episódio de que Eli, que era o sacerdote da época, achou que ela estava bêbada, porque Bêbada. a palavra fala que ela estava por dentro, em agonia, mas ela não Uhum, expressava com os lábios, ela só mexia os lábios. Né? Então isso uhum, deu a impressão para ele de que ela não estava em si, né? E aí ele foi até uhum. lá e, tipo, ô mulher, você vai ficar E bebendo? você falando isso agora, né? Até me arrepiei, porque quantas vezes também nós, né, Bia, às vezes não conseguimos expressar os nossos sentimentos em oração, e a única coisa que a gente consegue às vezes é chorar e talvez balbuciar alguma coisa, Uhum, né? uhum, Eu vejo que isso acontece, né? Com as mulheres, com os homens, com as pessoas, uhum. esse tipo de manifestação, e é bonitinho que dá para ver que Deus entende, né? Continua Então, a é lindo, história. né? E aí, É. aí ela é confundida com uma mulher bêbada pelo sacerdote, né? Mas aí ela explica pra ele, ela fala: pelo amor de Deus, não pense isso de mim, né? Eu tô aqui clamando, eu tô pedindo algo muito pra Deus que tá me, né? E daí ele fala: não, então Uhum, tá bom, então, né, eu vou te abençoar. E lança uma uhum. profecia sobre a vida dela, dizendo que ela ia alcançar aquilo que ela estava pedindo, né? E a palavra fala que Isso, naquele ano ela engravidou e teve o filho, né? Foi rápido, isso. né? Então, ela Uhum, provavelmente logo em seguida que ela voltou, ela já engravidou, teve o filho, porque na próxima vez que o Eucana foi para o templo oferecer de novo, ela nem foi. Ela falou: ó, vou ficar é. aqui, né? E daí tem a promessa que ela fez, né, para Deus: se o Senhor É. me der esse filho, eu vou devolver ele para ti, né? E gente, é demais isso, né? Depois a gente vai discorrer mais sobre isso, né, Leni? Essa Uhum, é, entrega, essa entrega é uma entrega muito, exato. pensa, né? Uma entrega muito Muito pesada, profundo, né? profunda, É, né? E, é. e a Bíblia também fala depois que a Ana teve mais 5 filhos depois, né? Então isso foi algo que Uhum, Deus honrou a vida dela e ela pôde ser mãe, ser completa, né, na vida dela. Resumindo, é isso. uhum. Então agora vamos É, aos pormenores. é, é, eu vejo assim, né, que primeiro o fato dela você ter comentado o fato de você olhar para ela como uma mulher deprimida, né? Eu nunca tinha Uhum, pensado na questão de depressão. Eu sempre olhava para ela como uma mulher, às vezes, amarga, que é uhum, diferente. Amargura e depressão são duas coisas totalmente diferentes, né? uhum. Eu olhava ela como uma pessoa amarga. Mas, às vezes, a pessoa deprimida, ela aparenta ser amarga, né?
E pode Porque até acho que ser o único também. assunto que ela fala é a única coisa que vem à mente, é a única. Você vai falar, oi, tá tudo bem, tá, mas eu não tô grávida ainda, tipo, mais ou menos Uhum. isso, né? É, com certeza. A depressão, ela pode gerar amargura, né? As coisas podem andar Uhum. juntas, né? É verdade, é Uhum, verdade. Mesmo porque a amargura também, se a gente for ver na Bíblia, analisar os textos que levam à amargura, é falta de perdão. E ela deveria uhum. realmente ter uma mágoa muito grande de Penina, né? Ah, com certeza. Porque Porque não era fácil essa Ah, mulher, né? ah. Alguém ainda colocou aqui, se uma mulher é difícil, duas, imagina. Pois é, mas imagina você sendo a segunda ou a primeira, entendeu? É, A mulher de um cara e você não poder dar aquilo que a outra tá dando, né? Então, é, meu, realmente ela devia ter aquele rancor, né? Ela é. devia ter aquela amargura no coração. Uhum. E eu vejo que muitas vezes nós passamos por situações assim, né? Onde a gente fixa nosso desejo em alguma coisa que nós achamos importante e aquilo acaba nos levando, às vezes, até a uma depressão, Uhum. né? É, nos levando a uma situação onde você vê que fala na Bíblia, né, que Eucana ia sacrificar, ele ia fazer o churrasco, né, da família, ele dava a melhor parte para ela e mesmo assim ela ficava com aquela cara, sabe, Entendeu? e É. reclamando que não tinha filho, né? É, aí você se coloca no lugar então dessa mulher, né? É isso que eu queria é, mais a gente colocar, que pode ser que o seu desejo não seja ter um filho, né? Uhum. Seu desejo pode ser ter um filho, ou pode ser qualquer outra coisa. Tem Uhum. várias coisas nessa vida que nós temos desejos e que nós temos vontade, às vezes desejos até, como é que eu posso dizer? Desejos honrosos, que a gente Sim, acha que é vontade de Deus, legítimos. Legítimos. legítimos, essa palavra que eu queria, isso. Uhum. Desejos legítimos, que a gente até acha que é vontade de Deus, tudo tal, e não acontece, né? Uhum. E como que essa mulher agiu, né? Como será que nós agiríamos com relação a isso, É, né? é. Eu acho que é o que você falou, né? Às vezes a gente para a nossa vida por causa de algo, né? Uhum. É. É, eu imagino, devia ser muito difícil para Ana, mas ela Uhum. poderia até ter tido uma outra vida, né? Porque o Uhum. marido dela, assim, pelo contexto que a gente vê na história, era muito importante para o homem que a mulher desse filhos para ele. Isso Uhum. era Uhum. crucial. Mas para Uhum. Eucana, ele amava Uhum. tanto Ana que ele não estava se importando com aquilo, né? É Ele, verdade. ele poderia exigir isso dela, né? Até eu vejo que eu Uhum. estava lendo sobre isso e fala que se ele tivesse uma mulher só e a mulher fosse infértil, ela tinha obrigação de dar a escrava para ele, porque ele É. tem que ter a descendência, era tipo, é lei, Uhum. né? E no É. caso de Eu Eucana, ouvi, eu ouvi, inclusive, inclusive ouvi uma pregação há muito tempo atrás dizendo que é muito possível que Eucana se casou com Penina pelo fato de Ana não poder ter filhos, entendeu? certo, Por aham, isso ele buscou uma segunda mulher. aham, Mas ele deixou claro para ela que, tipo, eu te amo, mas eu preciso de uma mulher para me dar filhos. é. Ele disse que isso era muito comum na época, esse tipo de coisa, que é mais ou menos o que você está falando, né? Então, mas ela não estava satisfeita só com o amor dele, né? Uhum. E às vezes a gente tem tanta coisa que Deus nos dá. E eu vou falar, naquela época devia ser bem complicado, né? Esse negócio de casamento, de amor, né? Hoje em dia você tem liberdade de escolher a pessoa que você quer casar, né? Mas naquela É. época não era assim, né? E ter um Não. homem que te amava, né? Dessa maneira como Eucana amava a Uhum. Ana, né? Então a gente para pensar também se ela não poderia ter vivido uma vida melhor, né? Sem tanta tristeza, Uhum. sem tanto choro, tanta angústia, né? E acho que serve como lição para gente também, né? Não que você não vá pedir para o Senhor aquilo que você tem no desejo do seu coração. Eu acho que, sabe, Uhum. isso ela levou ela sabe, a chegar num ponto de clamar, né? Eu acho que a gente pode Uhum. fazer isso, Uhum. deve fazer isso,
Deus, ele tá aberto para isso sempre, né? Uhum. Mas a gente precisa também aprender a guardar no Senhor com alegria, com contentamento, É né? isso, Né? Que o verdade. Senhor, a figura de Eucana pode ser a figura do Senhor para nós, né? Ele falar, será que eu não sou Uhum, suficiente para você? Né? uhum. Né? Será É que o meu amor verdade. não te basta? Né? E quando a gente se É. sente satisfeita com o amor de Deus, quando a gente alcança esse nível, né, de amor com o Uhum, Senhor, as outras coisas uhum. passam a ser secundárias, mesmo que elas sejam muito Isso, importantes, né? exato. Verdade. Ele é o nosso, no caso, Eucana era o senhor de Ana, né? E no caso, nós temos o nosso Senhor. Será que ele não nos basta? Não é É, suficiente para nós? é. Será que ele merece que a gente tenha essa vida de reclamação? Né? Isso. Porque o que dá a entender é que Ana era uma mulher que reclamava o tempo todo. Não estou tirando como chama, a razão dela, o motivo. Ela Aham. realmente devia ser triste e realmente devia ser alguma coisa muito pesada para ela. Mas é que nem você falou, a gente aprender a esperar como chama? Com alegria, né? A esperar Exatamente. pelo que a gente já tem, inclusive, né? Onde a gente já está, por exemplo, eu já tenho o amor do meu Senhor. Eu Não já é tenho lindo? esse amor, É. né? Eu já tenho isso. E eu lembro que eu cheguei até a comentar com você sobre, por exemplo, uma mulher solteira que às vezes fica esperando o príncipe encantado, né? Ai, vim no cavalo branco. Ela já tem o amor do Senhor, né? Essa mulher solteira, ela já tem o Senhor dela, né? E por que que você vai achar que você vai ser mais feliz com um cafumango qualquer, né? Exatamente. É. Eu acho que essa lição a gente precisa tirar disso, né? De que o amor de Deus tem que Uhum, bastar para nós, não importa o que aconteça, o uhum. que nos falte, né? A comparação, às vezes você fica comparando com a outra, fala, ai, Senhor, o Senhor deu para ela, não deu Isso. para mim, por que que ela conseguiu e eu não consegui, Uhum, sabe? Mas eu acho que quando você chega uhum. nesse ponto de entender o amor de Deus, é, você se entrega e aí Deus pode É, até, sabe, trabalhar com você e te dar aquilo que você está desejando, mas de uma maneira diferente, porque o perigo, e graças a Deus isso não aconteceu com Ana, até porque ela entregou para o Senhor aquele sonho, né? E isso é outra lição que a uhum, gente, isso é outra lição que a gente vai tirar disso, mas aham. tem pessoas que conseguem aquilo que elas tanto desejaram e aquilo se torna um ídolo para ela. Exatamente, E aí ela Eu coloca achei no legal lugar que de Deus. a pastora Lu colocou aqui, né? Isso que você falou. A gente olha para os outros e se compara com os outros. Ana queria os filhos que a Penina tinha. E Uhum. Penina queria o amor do marido que Ana tinha. Nenhuma Uhum. estava satisfeita com nada. É. Né? E muitas vezes é assim com a gente. Você olha para outra e fala, ai, mas sei lá, vamos usar aqui o nosso exemplo de primas. Ai, mas a Bia é tão magrinha e eu não Ah, sou. Ai, a gente é... Mas aí a Bia olha para mim e fala assim, poxa, mas a Leni tá estudando, sei lá, qualquer outra coisa, aham, entendeu? Fica aham. comparando, mas poxa, e o que você tem e o que eu tenho? Não é suficiente Exatamente. para a gente ser feliz, né? Então a Isso. gente tem que entender, poxa, cada um tem o seu lugar, cada um tem sua história, e aquilo que Deus tem para mim é diferente do que Ele tem para você, não é Exatamente. verdade? É, A Selminha colocou aqui insatisfação. Verdade, a é. insatisfação é triste demais, porque a insatisfação gera, sabe o quê? Ingratidão. Exatamente. Descontentamento. Uhum, Uhum. né? É isso aí. E aí, aí você estava querendo, falando, né, sobre o fato da questão dela ter um sonho, né? Uhum. Que como você falou, não há problema nenhum da gente ter sonhos, A né? gente Da gente precisa querer ter tudo e tal. sonhos, né? A gente precisa Exatamente. para se mover Exatamente. para frente. É até um gás, né? A gente precisa Uhum. ter sonhos. Só que a gente tem que entender que nem sempre os nossos sonhos são os mesmos sonhos de Deus. Isso. Às vezes os planos são diferentes. E ela fez uma promessa, porque ela desejava tanto aquilo que talvez, acho que lá no fundo, ela sabia que talvez ela idolatraria esse filho. Eu Uhum. acho. Você Pode entendeu? ser. Que tipo assim, se eu tiver um filho, eu acho que eu vou pôr ele num altar. Então eu vou Uhum. entregar ele ao Senhor. É, Então, e foi isso que ela fez. E é. eu pergunto aqui para todas nós, as que são mães, né, aqui no
no grupo. Que mãe que teria coragem de fazer esse tipo de promessa? Ó, assim que meu filho tiver desmamado, tem historiadores que falam diversos, como chama? Eles dão as diferentes datas da idades, idade, né? Tem uns que falam que é 2 anos, tem outros que falam 5. que são 7, tem outros que falam que é até mais velho. Não importa. Não. O que importa é que filho é filho, você entendeu? Eu tenho o meu de 17, não daria ele pra ninguém, né? Então, e ela fez essa entrega, né? Ela entregou o que ela tinha de melhor, o que ela tinha de precioso, o desejo profundo do coração dela, ela entregou para Deus e deixou. Entregou e deixou lá, né? E Samuel se tornou quem ele foi. Eu acho que, na verdade, todas nós precisamos fazer isso, né? Você falou quem tem coragem, mas nos nossos dias hoje, na nossa... Sim. Né, a gente hoje vive o Novo Testamento, a gente tem o Espírito Santo, tudo. Não tem mais essa coisa do filho ter que ficar num lugar. Isso. Mas, será que a gente entrega os nossos filhos para o Senhor? De verdade? Né? Quantas vezes a gente fala, ai, Senhor, nossos filhos são teus, mas aí... alguma coisa acontece no meio do caminho e será que a gente entregou mesmo? Né? E os nossos sonhos? Será que a gente confiou que o Senhor está cuidando? Ou se o seu filho vai ter um chamado missionário para um outro país? Eu tenho uma filha que tem. Eu estou aqui aguardando, mas eu falei, Senhor, isso tem que ser verdade na minha vida. Né? Desde que eu gerei ela, eu falei, é tua agora. O dia que ela chegar para mim e falar, mamãe, tô indo, vou lá. Bye, bye. Onde, né? Então, a gente tem que estar preparado para ter essa postura também, entregar de verdade para o Senhor, né? Os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. Né? E para aquelas que não têm filhos, ou que ainda vão ter, que já aprendam, né? E as que não têm, pode ser qualquer outra coisa importante na sua vida, né? Um chamado, um ministério. A gente estava conversando, né, Leni, que a gente está falando sobre mães, e a mãe, na verdade, é alguém que gera, né? Não só que gera, mas que cria, mas na verdade você está criando algo, você está gerando na vida daquela pessoa também algo. Vamos dizer que é uma mãe que adota uma criança, não nasceu da barriga, mas ela está ali gerando educação, gerando caráter, princípios, sonhos. Exato. Né? Então, aquelas que não têm filhos, você pode... Né? Nós mulheres temos essa capacidade de gerar, né? E gerar fala muito sobre fé, né? Sobre algo que você trabalha ali dentro de você, né? Que você vai formando na sua mente, no seu coração, um desejo, e aquilo vai se tornando algo grande, né? E daqui a pouco você consegue gerar aquilo, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser um dom que você tem, um talento que você tem, um ministério, né? Algo que você sonha. Uma empresa que você tanto sonhou em montar e hoje você tem, né? Sei lá. Né? Empreender alguma coisa, né? Cuidar de alguém, né? Gerar fé nas pessoas. Há tantas coisas que a gente pode fazer como mulheres, que é uma capacidade nossa que Deus deu, né? Especial para as mulheres. Exatamente. E eu vejo que você falou da questão de gerar e fé. Você sabe que uma das alegorias que eu uso para a gente materializar a fé, se é que isso é possível, eu falo justamente da gestação. Que, tipo, a partir do momento que a gente sabe que a gente está grávida, a nossa cabeça já muda. Muda na hora. A gente já entende, peraí, que tem alguma coisa diferente, eu tô projetando algo diferente. Sei lá, eu nunca medi, nas 2 gestações eu não cheguei a medir, mas eu diria talvez uma semana já é suficiente para você amar aquele ser que você nunca viu na vida, não é? E, tipo assim, e você tem certeza que tem uma pessoa lá dentro. Você nunca viu a cara, você nunca viu nada. Eu fico pensando, hoje em dia a gente tem essas tecnologias de ultrassom, você vê até aquele 3D, você vê até o furo do nariz da criança, você vê tudo. Mas, sei lá, né? Na época da minha mãe, por exemplo, minha mãe,
das nossas mães só se fazia ultrassom se fosse uma coisa necessária. Senão, todos nós somos surpresas, né? A gente, ai, nasceu uma menina, ai, nasceu um menino, né? Era assim. Pelo menos que a minha mãe conta era isso. Mas a minha mãe tinha certeza que tinha um neném lá dentro. Na casa do minha mãe seu tinha pai, certeza né? absoluta. Na casa do seu pai, nasceu uma menina, nasceu uma menina. Nasceu uma menina. Deixa ele ver isso. Beijo, tio. Ai, mas olha só. Beijo, tio. Mandei um beijo pra ele. Mas olha, então, tipo assim, a minha mãe, a sua, independente de saber o sexo, independente de saber a cara, até se tinha alguma síndrome, alguma coisa, o que a mãe tinha certeza é que tinha alguém lá dentro. E fé é isso, é a certeza das coisas que nós esperamos, quer dizer... Que não vemos, né? Que não vemos, e a espera de algo que tá lá, mas a gente não viu ainda. Exatamente. Então, gerar exatamente é ter fé. É a fé, tipo, eu tenho certeza que vai nascer. Quando? Não sei. Porque um bebê humano leva 9 meses, um bebê de elefante leva 2 anos, entendeu? Então, tá plantado. Quando você vai colher, nós não sabemos. Né? E é isso que a gente tem que muitas vezes aprender a esperar. E às vezes nasce e não era o que a gente estava esperando. Né? Tipo... se o Rafa estiver vendo que ele não se ofende, eu sei que ele sabe que eu amo ele e tal, mas eu esperava que o Rafa fosse uma menina, porque eu gostaria de ter um casal, né? Eu tive o Léo, aí eu falei, agora que eu engravidei, eu gostaria de ter uma menina. Ai, não é aquilo que eu esperava. Ai, o que eu vou fazer? Vou jogar o Rafa no lixo? Não, eu amo ele é meu filho, o Senhor me deu. Né? Então, às vezes os nossos sonhos não são aquilo que a gente espera, né? Eu posso até passar também, por exemplo, uma mãe estéril. Às vezes o sonho dela é gerar fisicamente, tudo tal, mas o sonho que Deus tem pra ela é que ela mude a vida de uma pessoa que tá em outro lugar. Que aquela pessoa vai ser o filho dela. Sei lá, eu tô colocando assim, jogando no geral, entendeu? Porque a gente tem que entender que os nossos sonhos não são sonhos de Deus. Nem sempre. Né? Nem sempre. E a gente não pode se frustrar com isso. A gente tem que se alegrar com aquilo que Deus nos deu. E entender o propósito de Deus para cada coisa que Ele tem, né? Amém. No caso da Diana, foi Samuel. E ela foi lá e entregou como chama? O precioso, né? A coisa que ela tinha de mais preciosa, ela entregou para Deus. E olha quem foi Samuel, né? Pois é, numa época que os sacerdotes, né, Eli foi muito omisso, negligente, o povo de Deus estava sem uma direção, né? Estava sem alguém ali para dirigir em Deus, né? E vem Samuel, que vem a ungir Davi, né? Que a descendência de Jesus vem dali. Então, assim, Deus, ele é lindo, né? Deus é lindo, ele tem um propósito. E A gente faz parte de algo muito maior do que a gente imagina. Exatamente. E se você vê o cântico de Ana, que fala que quando Ana engravidou e ficou feliz, ela fez um cântico, né? E no final do cântico, ela fala assim, tem algumas traduções que falam assim, que o Senhor possa abençoar o rei dessa nação, o ungido dessa nação. Profetizando, né? Naquela época não existia rei. Naquela época não existia rei em Israel. Ela já profetizava a vinda de um rei, né? E era o filho dela que ungiria esse rei. Que louco, né? Então é tudo lindo demais, né? É coisa linda. É lindo demais. São as coisas de Deus que a gente não entende, mas que acontecem. Por isso que as nossas escolhas são muito importantes, né? Aquilo que a gente escolhe, né? Porque a gente tem que entender que existe um plano maior, né? Às vezes a gente acha que a gente é insignificante, que, imagina, né? O que eu vou fazer, o que eu fiz, o meu filho, não sei o que, é só tá aqui um meu mundinho, né? Mas não, você pode estar fazendo uma escolha que vai gerar vida, que vai gerar algo para a eternidade, né? Então a gente precisa ser responsável pelas nossas escolhas e buscar na palavra de Deus, né? E entender que às vezes o que a gente gostaria não é aquilo que Deus sonha para nós, né? Às vezes você
Às vezes seu ministério, você gostaria de ter um determinado ministério, será que é aquilo que Deus quer para você? Né? Voltando também à questão das solteiras, ai, mas fulana é casada, eu não sou. Ok, Deus quer te usar do jeito que você é, né? Do jeito que você está. Às vezes você tem dons tremendos que talvez se você se casasse com alguém, talvez essa pessoa impediria você de usar esse dom. Você entendeu? Então a gente não sabe o que Deus quer para nós, às vezes, e a gente acha que o que a gente quer é o melhor. E nem sempre é. Nem sempre. Né? Nem Ou sempre. não é o tempo, né? Ou não é o tempo, exatamente. A gente tem a nossa agenda, mas Deus tem a agenda dele, né? Exato. E às vezes Deus só tá esperando a gente entregar algo que é tão importante. A agenda, né? Às vezes é tão... Entregar a agenda para Deus. Entendeu? E aquele sonho, né? E deixar nas mãos dele, né? Porque daí, às vezes, ele até tá esperando essa entrega, né? De algo que pra gente é tão importante, como a Ana fez, né? Entregar aquilo que era mais importante para ela. Né? Verdade. Daí, verdade. Aí Deus liberou o ventre dela. Daí aquilo fluiu, não é? É verdade. É verdade. Eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para descobrir a vontade de Deus para nossa vida. Porque uma coisa que eu percebi é que quando a gente... Gente, desculpa os cachorros latindo lá fora, hoje tá uma passarada lá fora, que não dá para entender. Eu descobri que muitas vezes Deus... Ai, meu Deus, que linha que eu tava indo? O que a gente tava falando? Dos cachorros latindo lá fora? Porque os cachorros me tiraram a concentração, os benditos. Eu tava falando de buscar a vontade de Deus, sim, isso, da gente estar no centro da vontade de Deus, né? Que é melhor, porque pode acontecer da gente não fazer a vontade de Deus, porque a gente tem o livre-arbítrio, não é? A gente tem... É o que eu falei da Deus escolha. deu isso pra gente. Da escolha, exatamente. Deus deu uma escolha pra gente, né? Eu fico imaginando, eu já falei até já com algumas pessoas, um salmo que me chama muita atenção é o Salmo 139, que eu amo demais. Eu amo também, Eu também, é o meu preferido. Quer dizer que eu tenho um monte de salmo preferido, né? Mas ele é um deles. Aí, lá fala assim, né, que ele sabia, que ele sabia da minha história, que minha história estava escrita mesmo antes de eu nascer. Aí eu falei, gente... Que estranho isso. Loucura, né? Quer dizer que eu tenho destino? Sabe? Fica aquelas coisas doidas na cabeça. Sabe? Meu, que estranho tal. Mas aí, com o tempo, eu pude entender o seguinte, que na verdade, essa história que está escrita mesmo antes de eu nascer, é a vontade de Deus para mim. É aquilo que Deus quer, que Ele gostaria que eu fizesse. Se eu vou fazer ou não, depende de mim. Exatamente. Ele escreveu a minha história, mas eu vou fazer... se eu quiser. Agora, se eu fizer, com certeza eu vou ser mais feliz. E Deus é tão misericordioso, Lene, que mesmo que às vezes a gente faça uma escolha errada, Ele consegue fazer uma curva na história e voltar, né? Aleluia, né? Ai, entendeu? Porque quantas besteiras a gente já não fez nessa vida, né? E mesmo assim ele dá um jeitinho de arrumar. As escolhas que a gente faz são tão sérias que podem comprometer. Mas, né? Às vezes não dá para exatamente o final da história ser igual. Mas com certeza. Exatamente. Mas se você se arrepende no ponto que você tá, Deus é misericordioso para restaurar. Exato. Né? E fazer algo novo. E é maravilhoso. É que tem coisa que não tem como voltar atrás, né? Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, que é bem forte, mas acontece. Sei lá, um casal de namorados, bem cedo, tal, acaba se relacionando e engravidando. Não tem mais como voltar. Talvez esse não era o plano de Deus para a vida dessa pessoa. E ele vai... Provavelmente essa pessoa se arrependa, provavelmente essa pessoa volte atrás, tente consertar. Ok, mas aquela criança que foi gerada vai ser para toda a vida. Para toda a vida, entendeu? Ela vai ter um propósito de vida e eu não acho que ninguém venha por acaso, entendeu? Eu não acho que existe, eu vim por acaso, eu tive uma moça que eu conversei com ela, que ela descobriu na época, ela tinha 23 anos, ela descobriu que ela era filha de um estupro
do avô com a mãe. Uau, que Sabe? pesado. O avô dela, ou seja, o pai da mãe dela estuprou ela e ela era Nossa, essa criança. E ela descobriu isso com 23 anos. meu E Deus. ela chorava copiosamente, dizendo para mim o seguinte, falava assim, eu sou fruto de maldição, eu sou uma Hum, maldição. Aí eu falava para ela assim, você não. é plano de Deus, Deus tem um plano Uhum, para você. exatamente. Independente do que aconteceu com a sua mãe, com o seu avô, com o que aconteceu com a sua vida, você tem o seu plano de Deus, Uhum, né? Então, Jesus, a gente tem que entender que, independente das coisas que acontecem, tem consequências que é para sempre. uhum. Mas o Senhor pode dar um jeito, melhorar, e essa pessoa ser, às vezes, aquela pessoa usada na obra do Senhor, né? E vários outros exemplos a gente Sim, pode citar, sim, né? sim. É isso aí. Que não é o nosso plano, mas é plano de Deus, né? Exatamente. Aí eu tô aqui vendo a hora, ainda temos mais 20 minutos ainda. Oba. Então, falando sobre isso, né? Sobre as prioridades, né? Que tipo de prioridade a gente tem dado ao Senhor, né? Uhum. No caso, Ana deu a prioridade de verdade dela, né? Não existia nada mais importante para ela do que o filho dela. E como nós estamos fazendo com relação É, às nossas prioridades? Né? Quais têm exato. sido as nossas prioridades? Principalmente numa época onde se mudou tudo, onde toda a rotina foi alterada, onde muita coisa na nossa vida foi alterada, né? Esse mês, hoje eu fiquei sabendo que o Dória decretou até dia 31 de É, maio, se não me engano, isso. né? A quarentena. O, a quarentena, Uhum. né? E o que você está fazendo em prol disso, né? Ah, mas eu não tenho nada para fazer. Tem sim, tem alguma coisa. Às Uhum. vezes você tem mais tempo em casa, em vez de você ver mais Netflix, por que você não aproveita para poder orar, ou ler a Estudar. palavra, Uhum. né? Ou então ligar para alguém e falar como essa pessoa é importante, né? Sei lá, tem tantas coisas que a gente pode fazer, tem tantas prioridades que a gente deixa por último, né? Eu vi uma vez uma pessoa falar assim, que o contrário de prioridade, do que é importante e do que é prioridade, né? E às vezes a gente troca, É, faz o que é urgente, aliás, o que é urgente e o que é prioridade. A gente faz sim. o que é urgente e esquece as prioridades, né? E isso é errado, É, né? Deus não quer isso da gente. Deus quer que a gente entregue o nosso melhor, o nosso tudo. primeiro para Ele. É. Eu estava ouvindo um Verdade. pastor, porque agora com essa quarentena eu fico vendo um monte de live, né? E eu estava É, ouvindo um é. pastor falando, né, que esse tempo, que a gente precisa aproveitar esse tempo que a gente está em casa. Primeiro porque a gente está revendo várias coisas, né? Eu acho que todo mundo que Uhum. está aqui nessa live está revendo várias. É isso que você falou, sabe? Várias coisas que a gente considerava importante, né? Tantas Uhum. coisas que a gente tem pensado, né? E ele falou uma coisa que Uhum. me mexeu comigo, né? Ele falou assim: a gente precisa perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer corrigir na minha vida? Porque, gente, não Legal. tem momento mais propício, né? Da gente estar aqui em casa, a gente tá, né, todo mundo não podendo sair para nada, né? Poder Uhum. chegar diante de Deus e falar, Senhor, e quantas coisas Deus vai revelando quando você faz essa pergunta, Uhum. né? Senhor, o que que eu estou precisando melhorar Uhum. na minha vida com o Senhor, Uhum. ou como esposa, ou como mãe, ou como amiga, ou como filha, né? Porque aqui a gente está falando, É, dando ênfase para as mães, mas todas nós somos filhas, né? Como filha, exato. o que que a Exato. gente precisa melhorar, o que que a gente precisa crescer, o que eu preciso me arrepender, né? Porque Uhum. é um momento de reflexão para todo mundo. Isso não é só dentro da igreja, do povo cristão. Você escuta isso falando, É, todo mundo está falando de isso, todo mundo. Todo né? mundo. Verdade. Ontem eu vi uma foto de um casamento que a pessoa fez. É um casal que tem dinheiro e eles fizeram um casamento em casa, só com os pais. Eu falei, gente, as pessoas estão voltando a uma simplicidade que não é. Uhum. Você fala É, assim, tá exato. E perdendo dando aquela. valor para o que realmente tem valor. Entendeu? Porque o que aconteceu? Esse casal falou: não, a gente quer casar. A gente tem dinheiro para Uhum. fazer uma festa linda, mas a gente quer casar e Jesus vai estar lá. E aí eu falei, Uhum. nossa, aquilo, olhei aquela foto e falei, gente, olha só, Uhum. né? É. Porque quem abre mão disso é porque está entendendo que o que, que é mais importante, né? Então eu acho Isso. que é isso que a gente precisa aproveitar esse tempo, né? E não ser Uhum. algo Uhum. pesaroso da gente ficar reclamando,
mas falar, Senhor, Uhum. o que eu preciso corrigir na minha rota, o que eu preciso corrigir na minha Uhum. vida, né, como mãe, como esposa, na igreja, né, no meu ministério. Uhum. Acho que é um momento Uhum. assim que Deus está dando de bandeja para nós, né? Tá, Verdade. né, para todo mundo, para a gente parar e pensar o que é realmente importante, né? Uhum. É verdade, é verdade. Eu vi também, né, você falando da questão que não é só dentro da igreja, é fora da igreja, né? As pessoas também têm isso, e tem gente, inclusive, caminhando até para o suicídio, né? Uhum. Eu vi, essa semana, eu vi aquele ator, eu acho que é conhecido até, eu lembro dele desde sempre, Ah, aquele sim. Flávio Migliaccio. É. Ele se Fiquei tão matou, e você viu o triste. motivo? E Não. você viu o motivo? Ele falou assim, ele escreveu uma carta dizendo que não tem razão para ele viver, que ele viveu todo esse Ixi. tempo sem descobrir qual foi o propósito da vida dele. Meu Deus. E ele morreu com 84 anos. Aí eu fico Não. pensando, você vive 84 anos e não saber qual é o propósito da sua vida, Uhum. Que sabe? triste. Será que você, né, que está assistindo a gente aí, será que você sabe qual é o propósito da sua vida? Uhum. Né? Eu descobri o propósito da minha vida, Uhum. né? A Bia descobriu o propósito da vida dela. O propósito da minha vida é ser luz aonde eu estiver, é Uhum. glorificar o nome de Deus na minha vida. Como? Como Ele quiser naquele momento. É. Hoje, né, agora, o momento, o propósito da minha vida está sendo levar essa palavra para as pessoas que estão aqui, o meu e da Bia, né, que está aqui, e Uhum. outras pessoas. Mais para frente eu não sei. Deus vai me mostrar. Mas a gente precisa viver com um propósito. Sim. Senão, O qual sentido, alegria né? você vai ter de viver? Entendeu? Ah, então seu propósito de vida é ter um filho? O seu propósito de vida é se casar? Tem alguma coisa errada, concorda Uhum. comigo? Uhum. Porque isso é efêmero, isso é É passageiro. secundário. Meu propósito de vida tem que ser algo eterno. Tem que ser Uhum. algo que vá fazer diferença anos depois. É. Aí você vai falar assim, mas até parece que seu nome vai estar na história. Pode não estar, mas as coisas que eu gerei hoje pode fazer diferença nas gerações futuras. Sim. Né? Quantos anônimos não tem na Bíblia? Não Sim. é? Quantas pessoas anônimas não tem na Bíblia? E até a gente fez na segunda-feira, com algumas irmãs da igreja, a gente fez uma reuniãozinha naquele Zoom. Uhum. E aí eu trouxe uma palavrinha sobre um cara na Bíblia que o nome dele é... Não sei o que... Eu esqueci o nome dele. Mas aí eu fui ver o significado do nome dele. Sabe o que significa? Servo É. do rei. Aham. Ou seja, ele era um anônimo. É. Entendeu? É. Depois eu até compartilho com você depois essa história que é muito bonita. Mas o cara era um anônimo. Tá cheio de anônimo na Bíblia que fez diferença na vida de alguém. É. Mas, O ó, cara, por Lili, exemplo, que orou... Na Bíblia pode ser anônimo, mas nunca no céu. Nunca, Nunca no céu. nunca. Não, você sabe que o cara que orou, o cara é bom, né? Falar assim, é muito engraçado. Mas o cara que orou com Paulo para as escamas caírem, para não sei o quê, foi um tal de Ananias. Tem Uhum. vários Ananias na Bíblia, mas aquele Ananias só é citado naquela hora, naquele momento, e depois daquilo nunca mais se ouviu falar dele. É. O galardão de Paulo vai ser com esse cara junto também. Uhum. Com Não certeza. é? Que ele É. fez parte da vida de Paulo. É. Então, tipo, você tá fazendo parte da vida de quem? São Né? Você tá fazendo sementes, né, Lili? diferença. Oi? São sementes que a gente vai lançando. Semente. Exatamente, É. exatamente. E se sua vida não faz diferença na vida de uma pessoa, de uma outra pessoa, você está sem propósito. Uhum. O nosso propósito é fazer diferença nesse mundo. É. Olha o jeito que tá, né? Ontem, nessa quarentena toda, aqui a gente começou dia 16 de março, que foi o dia que decretaram, tem gente que começou uma semana Uhum. depois e tal, mas eu lembro que 16 de março foi o primeiro dia que eu fiquei trancada, vamos dizer assim, né? É. Que eu fiquei aqui em casa e não saí mais. Depois de um mês que eu fui sair, que eu precisava, que não tinha jeito, eu fui sair, que eu fui até o Atacadão, aí pus luva, pus máscara, Uhum. né? Aquela roupa de astronauta e tal, pra sair. Aí você vai, você sai e tal. É assustador. E ontem foi pela primeira vez que eu fui poder coisar a raiz que tinha 4 dedos de cabelo branco. Uhum. Mas é assustador você olhar na rua e ver as pessoas de máscara. Eu pensei Eu a fiquei mesma assustada. coisa. É. Eu fiquei muito assustada. Eu É. fiquei, gente, onde a gente tá? Uhum. Sabe? Eu tenho que tomar cuidado, né? Aí eu encontrei com a Aline ontem, que fazia um tempão que eu não via, que conheço desde bebê praticamente, não pude dar um beijo É nela. horrível. Você entendeu?
é muito estranho. Vamos supor que a gente se encontre hoje. Poxa, quanto tempo a gente não se vê? Sabe? Que raiva. E não é isso que a gente quer, entendeu? A gente quer... Deus não nos criou para isso, né? Então a gente precisa entender qual o propósito de Deus em tudo isso. Amém. Em tudo isso. Porque um propósito ele tem. Com certeza. Né? Ele não foi pego de surpresa. Ele é soberano, ele não perdeu o controle, não. Né? E a gente está aqui tendo que aprender com tudo isso. Né? Qual o meu propósito de vida? O propósito de vida de Ana talvez fosse mesmo gerar Samuel, mas foi naquele tempo, naquela hora, naquele momento. Olha quanto tempo ela me esperou. Parece um filme. Minha amiga Karina. Beijo, Karina. Parece, é verdade. Eu até falei pro Sérgio, falei, ninguém teve ideia de fazer um filme desse, né? O mundo inteiro de máscara. Não, você sabe que a minha mãe mandou um vídeo no grupo nosso lá da família. É que eu tenho muita preguiça de ver vídeo, gente. Por isso até que eu gosto mais de escrever do que ver vídeo. Mas aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou que a mulher foi entrar num ônibus em Salvador sem máscara, e o povo começou a brigar com ela, a jogarem ela pra fora do ônibus, a chutarem ela fora do ônibus. Aí eu falei assim, gente, ou seja, não é pra se encostar, mas chutar, jogar pra fora pode? As pessoas perderam a noção, sabe? É filme apocalíptico, né? A Alice falou, é filme do apocalipse. Porque realmente não tem nexo, as pessoas perderam o nexo do sensato. Né? Então vamos, sabe... buscar o centro de novo, entender qual é o propósito de Deus em todas as coisas, né? A questão da igreja, dar valor, né? Quem aqui não tá dando valor para um culto? Pois é, né? Tantas vezes falta. Quem aqui não vê a hora? Quem aqui não vê a hora? Quantas vezes você acordava no dia e falava, ai, hoje tem culto, ai, que vontade de ficar na cama, ai, que não sei o quê. Hoje você fala, meu Deus, eu queria tanto ir pra igreja, eu não posso sair de casa. Olha só, já é uma coisa pra gente valorizar, né? Opa. Então, a gente... são várias. A gente podia fazer uma lista, né? Eu acho que, aproveitando o assunto de mãe, né? Eu tenho pensado muito sobre isso também, né? O valor da família, né? E como Deus... é um projeto lindo. Verdade. De Deus, né? Inclusive, a igreja é forte, quando ela tem famílias fortes e estruturadas, né? Porque é o núcleo ali que começa. Então, como a gente precisa Exato. nesse tempo também, né? Buscar isso, né? Nós precisamos ser famílias fortes, porque a igreja que pertence ao Senhor e tem essa visão são a resposta a todo esse caos, não é? Exatamente. Todo esse caos que a gente está passando. Nós somos a resposta. É verdade. A gente precisa entender uma vez por todas, né, o nosso papel como família também, como igreja. Então, a gente precisa trabalhar dentro da nossa casa, né? Como mulheres que eram, né? Se você já é casada e já tem filhos, né? Não importa. Ou se você é a filha. Mas ou se você é a filha e faz parte dessa família, a gente entender isso, né? E começar a buscar isso, né? Uma família forte, uma família de princípios, uma família bem estruturada, né? Um marido e uma mulher que se amam de verdade, que amam os filhos, que vivem o que pregam, né? Que não são pessoas de um lugar e outro. Então, que esse tempo também para a gente se fortalecer como família, porque nós temos essa responsabilidade, né? Nós somos a resposta ao mundo, as pessoas que estão perdidas, os casamentos que estão quebrados, né? Tanto caos. Isso que você falou desse ator, né? Não tinha sentido na vida, não tinha propósito. Que é um propósito mais lindo que formar uma família bem estruturada, uma família que serve ao Senhor, ou que você, né, sonha com isso e trabalha para isso, né? Às vezes você ainda não chegou nesse ponto, às vezes seus filhos não são convertidos, seu marido não é convertido, tem várias situações aí, né? Sim, tem várias variáveis. Mas você gerando isso em fé e trabalhando, esse é o meu propósito. Eu quero, Senhor, que a minha família seja uma família estruturada, uma família forte, uma família que vai fazer a diferença. Acho que a gente precisa, né, tomar isso como responsabilidade. Verdade. E você falando nisso, eu lembrei daquele versículo que fala, né, que a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos vivendo isso. É isso que nós estamos vivendo.
a criação de Deus, e a criação a gente coloca desde os animaizinhos até uma árvore, né? E as pessoas estão esperando a nossa manifestação. O que a gente tem para fazer no mundo Exatamente. de Você é hoje. aquela pessoa que fica reclamando, não adiantou nada. Né? Você encontra a Não. vizinha e fica no muro reclamando. Ai, que vida horrível, né, gente? Nossa, que horrível que tá isso, que caos, né? Sabe? A sua vizinha poder olhar pra você e falar: que mulher é essa que não reclama? Você não escuta briga na família tá dela? Feliz. Você não escuta gritaria? Você só escuta louvor. Nossa, gente, como que ela consegue esses filhos que respeitam a autoridade? Não é? Verdade, verdade. Eu vou pedir agora, Bia, para você fazer uma oração, né? Para a gente poder encerrar. Até eu sei que a maioria aí sabe que a gente tem um sorteio hoje para fazer. A Adriana tem uma loja de roupas e ela doou um vestido para a gente sortear hoje por causa do Dia das Mães, né? Então a gente vai orar. Aí eu vou encerrar essa live, aí eu começo outra, que todo mundo que tá aí entra na live de novo, que a gente começa com a Gabi, pra Gabi poder fazer o sorteio pra gente. Mas agora a gente vai fazer uma... Essa live vai ser em qual perfil? Vai ser aqui mesmo. Eu vou encerrar e vou continuar, pra poder, por causa do tempo, porque tem acho que 2 minutos e meio, 3 minutos, pra você fazer uma oração. Tô brincando. Eu faço. Ora, agradeço ao Senhor pelo nosso momento. Tá bom, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esse momento tão especial que nós tivemos aqui, Jesus. Eu peço em nome de Jesus para que todas aquelas que estão assistindo ainda vão assistir, Pai, sejam tocadas pelo Teu amor, sejam alcançadas pela Tua graça, Senhor. Que o Senhor possa falar aos corações delas, Pai, aquilo que o Senhor deseja para esses dias, Senhor, que cada uma aqui busque, Jesus, Senhor, aquilo que está no Teu coração, Senhor, que o maior anseio, Pai, como nós falamos de Ana, era ter um filho, Senhor, que o nosso maior anseio, o nosso maior desejo, Pai, seja o Senhor, seja Jesus, Pai. Amém. E que possamos te buscar, Jesus, e te amar com todo o nosso coração, Senhor. Pai. Amém, Senhor, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por esse momento e peço para que o Senhor fortaleça cada uma aqui naquilo que elas precisam, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Vou dar um tchauzinho para você. A gente se fala depois. Obrigada por todo mundo. Beijos para todos. Volta aí pro sorteio, amém. Tá? Tá bom. Volta aí pro sorteio. Não Fica aí. Lá, você não pôs lá? Não, mas é porque eu não queria mesmo. Acho que deixa para as tá bom. Que estão aí. Aí achei muita marmelada se eu ganhasse. Ai, Senhor, amém. Eu vou também, tá bom? Tá bom, pra gente poder ver. Querida, um beijo. Foi muito bom. Amigos. Muito bom. Amém. Tchau, tchau.